Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. Queria desejar a vocês aí uma feliz Páscoa, mas não a Páscoa com ovo, com chocolate, com coelhinho, não. Queria te desejar uma feliz Páscoa, daquela que nós fomos resgatados do caminho de morte, que nos lembra Cristo crucificado, ressurreto. Amém? Que nós possamos enquanto Deus permitir nós nessa terra, nós lembrar a verdadeira essência da Páscoa. Mas vamos lá. Queria falar com meus irmãos aqui acerca da pandemia do coronavírus. Eu, alguns dias antes de começar, eu mandei alguns áudios e fiz um vídeo curto. Mas eu queria dizer para os meus irmãos que eu não retiro as minhas palavras. E continuo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. No princípio da pandemia, meus irmãos, queria lembrar que o Espírito Santo de Deus do meu lado me trouxe de madrugada na minha porta e eu vi o anjo da morte. Por isso que está essa loucura nos países. Muitos não estão conseguindo achar a cura. Muitos acham que não vai acabar, mas eu digo para vocês que vai acabar. Porque do mesmo jeito que eu fiz um videozinho curtinho, que o Espírito Santo, antes de eu vir fazer o leite para o meu filho aqui na cozinha, o Espírito Santo falou comigo que o vírus ia cessar e que tudo ia voltar ao normal. Eu vi voltando ao normal. E que muitos iam se dirigir a Jesus Cristo e a Deus, não só com temor de boca, mas de coração. Por quê? Porque o mundo ia ver. E o Espírito Santo de Deus ainda me falou que aqueles que tinham de morrer e viver, assim seria feito. Aí sabe o que me veio à minha memória? Foi quando Moisés, em Êxodo 32, desce do monte com as placas dos 10 mandamentos. E o povo em rebelião, eles pecam, dançam, se prostituem e adora deuses do Egito, o qual eles cresceram vendo. E ali, só naquele dia, pereceram 3.000 homens. Só para vocês verem. Mas ali não foi o anjo. Ali foi ordenado por Moisés. E o que aconteceu? Moisés vira para Deus e pede a Deus: risca meu nome do livro da vida. E o Senhor virou para Moisés e falou: Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei. Vai, toma o cajado que eu te dei e guia o povo. Leva eles aonde eu te mostrarei. Foi dessa forma as palavras de Deus. E foi exatamente o que o Espírito Santo falou comigo. Aquele que tiver de viver, irá viver. E o que tiver de morrer, irá morrer. Mas a doença irá cessar. Eu não retiro as minhas palavras. Eu sei em quem eu tenho crido. Aí você fala assim, meu irmão, mas o que o senhor está falando? A doença está aumentando, está no início dela. Meus irmãos, o ser humano, os médicos não têm 100% de certeza em nada. Primeiro, se a medicina conseguisse descobrir como que uma criança é gerada no ventre de uma mulher, como que os olhos procuram os seus lugares certos, a língua, a boca, a garganta, o coração, o pulmão, os ossos vão se ajeitando. Ninguém consegue explicar isso. Isso quer dizer que existe algo divino, poderoso por detrás de toda essa ação, como se fosse a metamorfose de uma borboleta. Alguém explica a metamorfose de uma borboleta? Não. Amém? Aí eu queria deixar uma palavra aqui
em 2 Samuel 24:15. Olha o que é o pecado no meio da humanidade. Ó, então enviou o Senhor a peste a Israel pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, e o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira do Araúna Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que sou eu que pequei, e o que a iniquidade obrei. Porém estas ovelhas não fizeram. Seja, pois, a tua mão não contra elas, mas contra mim, contra a casa de meu pai. Olha como a ação de Davi foi determinante. Davi errou, Davi pecou, fazendo o censo de Israel? Sim. Davi, naquele momento, deixou que o diabo enchesse o coração dele para que Davi quisesse saber o poderio militar que ele tinha. As nações hoje estão soberbas, eles acreditam nos tanques, no poder bélico deles. Se vocês forem ver, quantas nações igual os Estados Unidos, a França, a Itália, a China, se destacam em poderio bélico. Mas a Bíblia diz que toda arma forjada é tida diante do nosso Deus como pau podre e como a folha arada. E foi exatamente o pecado de Davi. Davi se ensoberbeceu e esqueceu de quem dava vitória a ele, de quem ia diante do povo de Israel. E muitas das vezes pode ser o que está acontecendo com a igreja brasileira. O homem está seguindo os próprios caminhos. Estão querendo fazer da maneira que acham que é e da maneira que pensam. Mas não é desse jeito. O próprio Jesus, quando teve com Pilatos, que Jesus não respondia a Pilatos, Pilatos se referiu a Jesus: não sabe tu que eu tenho poder e autoridade para te prender e te soltar? Jesus, mesmo machucado, ali humilhado, virou para ele: o homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Aquele momento que Jesus estava ali humilhado, é porque era determinado por Deus Jesus passar pelaquilo. Mas não quer dizer que Jesus não podia evitar aquela situação. Você vê que o próprio Pilato, isso quer dizer o quê? Qualquer poder, qualquer autoridade, qualquer cargo, qualquer situação que o homem tiver na face da terra é dado pelo céu, permitido por Deus. Porque se não for Deus que permitir aquilo ali, ele não recebe nada daquilo. Aí continuando lá. Aí esses dias eu me lembrei do que o Senhor me mostrou e o Espírito Santo foi comigo e eu via vários crentes, várias pessoas, evangélica, não evangélica, indo em linha reta num caminho estreito, mas escuro. E naquele caminho estreito, isso eu me lembrei, mas Deus tinha me revelado isso há bastante tempo. Antes de eu fazer esse vídeo, isso veio na minha mente para eu poder falar. E eu vi os demônios como se fossem animais selvagens. Todos os demônios que tem de todos os desenhos, filmes, boneco, pulava nas pessoas como fosse animal selvagem, aquelas pessoas sumiam da minha frente assim e eram levadas para o inferno. Por quê? Porque andando desordenadamente. Não basta eu dizer assim: eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Mostra a tua fé e eu vou mostrar as minhas obras. Porque se eu e você formos ver, abriram a igreja do diabo. Eles falam que crê em Jesus, mas adoram o diabo. Abriram a igreja da maconha
mês passado lá nos Estados Unidos. Ao invés de ser 10 mandamentos na igreja, igual tem na palavra, lá são 12. E o último mandamento deles é que a pessoa tem que adorar a cannabis, que quer dizer a maconha. Então nós somos separados, nós somos diferentes. E quando foi 2 dias atrás agora, o Espírito Santo pegou e falou comigo que Deus estava pondo as coisas no lugar. Aí tu vai me perguntar, meu irmão, o que é isso que tu está dizendo? Deus está colocando as coisas no lugar, colocando a casa em ordem. Como assim, meu irmão? Mas com várias mortes, vários desempregados? Positivo. Se você for ver, no nosso país e no mundo existiam várias áreas das nossas vidas que não eram olhadas. O povo mais humilde, mais carente, não era visitado. O Estado não ia até onde ele estava. Era tido como um problema social, mas hoje o problema social que o Estado está enxergando, está procurando resolver. Com medo da doença do coronavírus se espalhar. Deus ele trabalha na contramão daquilo que nós imaginamos. Aquilo que o próprio Jesus falou. Se a semente de mostarda, sendo a menor, não cair em terra, ela não se torna uma árvore grande e frondosa. Muitos acharam que matando a Jesus Cristo, naquela época ali o evangelho ia ser disseminado, mas não. Mataram a Jesus, crucificaram, humilharam. Jesus vai lá, rasga o véu, o caminho para eu e você ter encontro com o Espírito Santo. Por isso que hoje o Espírito Santo fala comigo, me revela as coisas, porque foi Cristo que abriu o caminho. A mesma responsabilidade que foi dada a Jesus Cristo de pregar o Evangelho, o próprio Jesus distribuiu a nós. Então, pastores, igual falei no vídeo, que Deus tinha ouvido a oração do povo, que a oração ia cessar. Mas está na hora de bater no ombro do católico e falar, meu irmão, larga a idolatria, para de acender vela. Porque isso é pecado diante de Deus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Está na hora de bater no ombro do espírita e falar com ele, larga o espiritismo, a idolatria, que eles também adoram imagem. Está na hora de bater no ombro de um homossexual. Larga a homossexualidade, que isso é abominação aos olhos do Senhor. Aí vou contar algo que Deus me mostrou. Por que que Deus não erra? Por que que o Espírito Santo falou comigo que Deus está colocando a casa em ordem, colocando as coisas no lugar? Aí eu fui até o monte, orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não vou fazer igual Moisés. Moisés, em Êxodo 32, quando ele viu o que estava acontecendo com o povo, que Deus estava praticamente rejeitando o povo, Moisés se virou para Deus e falou, Senhor, risca-me o meu nome do livro da vida. E o Senhor respondeu a Moisés, riscarei somente aquele que pecar contra mim. E não deu muita confiança a Moisés, pega o teu cajado e guia o povo e leva para onde te mostrarei. Eu fiz o contrário. Eu estive no monte, orei a Deus e falei, Senhor, eu não vou fazer igual a Moisés. Mas o Senhor não erra, o Senhor sabe o que faz. A única coisa que eu posso fazer é para o Senhor orar, para o Senhor dar chance. Mas dizer que o Senhor está errado, não vou. Muitos pastores estão dizendo que é o diabo. Não é o diabo. Satanás tem encarregado de algumas almas descer ao inferno, sim. Mas a praga quem está permitindo é Deus. Não tem profeta na terra que cesse.
Porque Jonas, quando entrou em Nínive, pregando que dentro de 3 dias Deus ia destruir Nínive, qual foi a solução para que aquilo não acontecesse? Foi quando o povo creu, se arrependeu dos pecados, largaram a idolatria, a ponto que lá não podia ter profeta. Todo profeta que entrasse ali dentro, eles matavam com empalamento. Empalado, enfiavam uma coisa por dentro da pessoa e deixavam pendurado. Por isso que Jonas não quis ir para Nínive, ele fugiu. E o que aconteceu com Jonas? Você vê, meu irmão, tanta gente como o pecado tanto nos produz um sofrimento diante de Deus, como a desobediência. E é o que está acontecendo dentro da igreja hoje. Existe desobediente dentro da igreja? Existe. Mas existe gente em pecado? Existe, e aí? Mas tem que ter alguém que é boca de Deus. Tem que ter alguém para virar para a missionária que usa a saia até no pé, mas dentro de casa ela usa o shortinho. E muitos não sabem que quando nós estamos dentro da nossa casa, seja de madrugada, a hora que nós estamos escutando um louvor, trabalhando, o Espírito Santo ele nos visita. E se o Espírito Santo, que é o nosso escudo, se afastar de nós, nós somos uma presa fácil para o nosso adversário. Então quem lê, entenda a Bíblia. Jonas entra pregando durante 3 dias. Deus destruirá essa cidade dentro de 3 dias. O que acontece? O rei decreta uma ordem, o povo se arrepende. Mas o que é arrependimento? É mudança de caráter. É aquele que tem 2 mulheres largar e ficar com a tua de casado. O que é arrependimento? É aquela mulher que se maquiava todinha lá no mundo, que veio para Jesus, larga a maquiagem e deixa o templo do Espírito Santo naturalmente. Aquele que pintava o cabelo, olha como é que meu cabelo está ficando todo branco. Ó. Mas é natural. Deus ele não mudou, o mesmo Deus que falou com Noé para construir a arca é o mesmo Deus que está operando hoje. O mesmo Deus que manteve no dilúvio Noé e sua família segura é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Que salvou a família de Ló, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. É o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. Aí olha o que aconteceu. Eu orei a Deus e falei com Deus que ele sabia o que estava fazendo, que eu não ia pedir ele nada disso, que eu não ia contestar, eu ia só orar pelas pessoas. E quando foi de madrugada, o Senhor foi e me mostrou. Deus me deu uma visão, eu chegava onde estava minha esposa, eu falava, amor, você está escutando, sentindo a malignidade dessa casa? Algo maligno dentro dessa casa? Minha esposa não. E quando eu olhava, saiu uma irmã de lá com o neném chorando na mão, recém-nascido. E eu falava, que isso? Essa criança está viva, ela não, está morta. Falei, que isso? Eu vou orar, ela melhora. Ela embolava aquela criança na mão e jogava dentro da lata de lixo. Sabe o que veio na minha mente? Gravidez indesejada, aborto. Se você está achando que Deus não vê, não sabe o que você fez, tudo que nós fazemos é escrito. Por que eu orei a Deus e falei que Deus não é? Às vezes você vê uma senhorinha de 80 anos, de 60 anos, ou uma mulher de 30, de 25, fulano nem viveu nada. Ó. Aí você fala, tu tá julgando? Não. Eu estou contando a experiência que eu tive com Deus. Estou dizendo o que é o arrependimento, que Jonas pregou, que o povo creu, mudou, a ponto de o próprio Jonas ficar revoltado com Deus, Deus fazer crescer uma bobeira sobre a cabeça de Jonas e depois Deus enviar um verme
para matar aquela bobreira. E Jonas, como era murmurador, Jonas começa a reclamar que o sol batia na cabeça dele, desmaiar de tão quente que o sol era. E Deus vira para Jonas e fala: não terei eu misericórdia de um povo que não sabe discernir da sua mão direita à esquerda? Você nem plantou, não fez nada, essa bobreira cresceu de um dia para a noite e tu reclamas porque ela secou. E eu não terei misericórdia desse grandioso povo? Meus irmãos, Deus não erra. A misericórdia de Deus, ela é tamanha que a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como que eu creio? Mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Mudança de caráter. O evangelho na terra agora, meus pastores, mudou. O evangelho na terra não é mais essa influência de levantar o ego. Ó, tu vai conseguir, tu vai receber, ninguém vai te parar. Não. A mudança de arrependimento, de caráter. Aí você vê que Deus me mostrou aquela irmã saindo com aquela criança e aquilo veio na minha mente. Gravidez indesejada, aborto. E ela pegou. Aí você me pergunta, será que os médicos que foi contaminado, eles não foi pesado na balança e foram achados em falta? Será que eles não tinham uma falta diante de Deus? Aí tu vai me perguntar, meu irmão, quem é você para julgar? Eu estou dizendo que a Bíblia, o que Deus me revelou. Porque se vocês for ver, Deus não poupou nem Davi. Você vê que Davi, quando ele traiu o Urias com Betseba, a primeira coisa que Deus fez, enviou e feriu, a ponto de Davi chorar, mas Deus enviou o profeta para avisar Davi. Então Deus, ele não erra. E depois Deus me deu uma outra visão. O Espírito Santo me levou na casa de uma menina, e ali eu vi ela canta na igreja de saia até no pé. E em casa ela usa um short curto e toda maquiada, aonde eu via a pombagira andando com ela e o pastor dela nem aí. E eu olhando aquilo, a ponto daquele demônio trazer uma indiferença no relacionamento dela com o marido e dela ser insatisfeita pelo marido que tem. Então, meus irmãos, não mexe naquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma mulher, cuida dela. Se Deus te deu um marido, cuida dele. Porque se você mexer naquilo que Deus te deu, tu pode contar que o Espírito Santo de Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. E não tem, por isso que o salmista Davi falou, profetizou: se eu descer o mais profundo do mar, ali ele me enviaria uma serpente para me morder. E se eu subir o mais alto dos céus, de lá ele me derrubaria. Não tem como eu e você se esconder. Se o homem continuar endurecendo o coração sobre a face dessa terra, marca o dia de hoje que eu estou falando. O Senhor já me mostrou a água do mar empurrando essa água da lagoa de Iguaba Grande para frente. Muitos lugares já me mostrou o mar tomando Macaé. Já me mostrou fogo caindo do céu. Por que eu falei que o mesmo Deus? Aí tu vai falar, meu irmão, mas água, a Bíblia diz que Deus fez um pacto com Noé. Ele fez um pacto com Noé. Mas enquanto durar o outono, o verão, o inverno e a primavera, enquanto durar a sementeira, e enquanto o arco dele aparecer nos céus, ele ia se lembrar do pacto que fez com Noé. Quando chove, que começa a aparecer o sol, não aparece o arco-íris, tá ali. É a palavra de Deus, o arco de Deus, do pacto com Noé.
Mas isso não quer dizer que chegará um fim para essa terra. No entanto, que nos Estados Unidos, eles sabem que as profecias são verdadeiras. Na Rússia, eles têm um bunker, onde eles estão separando várias sementes escondidas dentro do bunker. E eles estão achando que eles vão conseguir produzir, depois que tudo seja desfeito, explorar um outro lugar para poder separar uma população de elite para mandar para outro lugar, para outra terra. Só que eles estão enganados. Quando o Espírito Santo for arrancado da terra, nada fica de pé, nada nasce, nada cresce. Nada. Porque tudo que meus olhos viu e ouviu, eu sempre estou passando no vídeo e procuro mostrar na palavra. Por que que eu falei que eu vi o anjo da morte na minha porta, o Espírito Santo do meu lado? E o Espírito Santo me levou para me ver como ele trabalha. No momento que ele escolhe uma pessoa para poder colocar a doença, ele se multiplica em 2. E assim ele vai fazendo o rodízio dele. Então é algo permitido por Deus. Porque se fosse pelo diabo, nós já tínhamos como ir lá, pôr a mão e repreender. Muitos não entendem, estão profetizando do próprio coração, uns estão criticando. Então Deus, ele não dorme. Pode crer, meus irmãos. Mas por que eu toquei em Nínive? Porque o pecado, a idolatria. Às vezes você fala assim, meus irmãos, mas existem pessoas que estão morrendo, uns estão sendo colhidos por Deus, mas outros estão descendo. Tiveram uma vida inteira para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para mudar de vida. Mas está na hora de a gente pregarmos o arrependimento dos pecados, pedir ao povo que venha se arrepender, venha ter mudança de caráter, porque vocês veem aqui, ó, o próprio Davi. Quando Deus manda o anjo parar, mas Deus já tinha visto no coração de Davi, ó. O próprio Davi, quando faz o censo, ele diz assim, ó: e vendo Davi o anjo que feriu, o povo falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e obrei com iniquidade. Por estas ovelhas não, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Amém? E que vocês possam meditar nessa palavra que eu deixei, nesse pedacinho do testemunho que eu falei antes, que Deus falou que a doença ia cessar, que muitos iam se dirigir a Jesus Cristo com temor não só de boca, mas de coração e a Deus, mas que o Espírito Santo também essa semana me revelou que Deus estava colocando a casa em ordem e as coisas no lugar. Olha, se em várias áreas da nossa Constituição que não era observada, que está só lá na Constituição, que todo ser humano tem direito a lazer, a moradia, a saúde, a luz, a água, tudo isso está na Constituição. Mas nem todos é auxiliado pelo que está na nossa Constituição e de outros países. Mas agora estão sendo obrigados a fiscalizar. E você vê que virou o contrário. Aqueles que muito ganhavam, cessou a renda deles. Aqueles que muito ganhavam, mas que não olhavam para o pequeno que estava passando por dificuldade, igual a própria Bíblia diz, o mandamento que Deus tinha mandado, o próprio Jesus falou
que o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Nós devemos visitar os órfãos, as viúvas, os mais desamparados. E você vê que aqueles que eram mais beneficiados, a renda deles cessou. Você vê que com toda a corrupção, aonde o dinheiro do povo era retirado do povo, você vê que está sendo investido no povo. Se você for ver a Cracolândia de São Paulo, ninguém nem tocava no assunto. Aquelas pessoas ali eram tidas como perdidas. Mas agora já se fala em levar para casas de recuperação com medo da doença se instalar ali. Então nós não entendemos a maneira que Deus trabalha. Por que o Espírito Santo falou comigo que Deus está colocando a casa em ordem, as coisas no lugar? Na hora certa e no momento certo, essa doença vai cessar. E quando cessar, pode acreditar, meu irmão. Foi o tempo determinado, igual foi com Davi. Durante 3 dias, peste. Durante 3 dias, foram 70 mil homens mortos pela mão do anjo. E o tempo determinado por Deus, a doença vai cessar e tudo vai voltar ao normal. Mas eu espero, meus irmãos, que nós possamos pregar a verdade. Eu espero, pastores, que quando algum pregador ou aquela missionária toda fantasiada, se colocar ela no carnaval do lado de uma mulher, não sabe se ela é missionária ou se ela está pulando o carnaval. Eu espero que não coloque ela em cima do altar. Porque Deus está cobrando não só da gente, como está cobrando das pessoas que muito mais tiveram o tempo todinho para reconhecer a grandeza. O Evangelho de Jesus Cristo, que se converter, aceitar Jesus, se for no final da vida igual aconteceu com os 2 ladrões da cruz, beleza, estamos salvos. No último momento ali, eu quero Jesus, mas dali para frente não vai ter como mais errar, tá salvo. Assim mesmo, se arrepender do coração e reconhecer Jesus. Mas se reconhecer Jesus, continua sendo mentiroso, continua tendo 2 mulheres, continua usando roupa curta, continua aquela menina que está lá no coisa, que não quer casar, mas ela está em fornicação, está abrasada. Continua aquela mulher que recebe a pensão do ex-marido, mas não quer casar. Para não perder a pensão, continua omitindo, por causa do dízimo, para não perder os membros da igreja. Continua. E nós vamos ver todos os prodígios. Deus está despertando a igreja para o arrebatamento. Ainda não é o fim. O fim da terra está contado. Mas pode acreditar que Deus está nos despertando. Ele está. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. E eu fiquei calado por esses dias todinho porque eu estava esperando o Senhor vir me dando as coisas para me falar. Amém? E nem tudo eu falo num vídeo só. Tem coisas que eu seguro e espero vir à minha mente e o meu coração, ou até que o Senhor me dê para me poder falar. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.